Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a apostila 3, tá? Vai demorar um tiquinho para vocês receberem ela. Eu creio que, acho que semana que vem já deve estar na mão de vocês, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai fazendo naquele esquema, né? Vocês assistem a aula por aqui e eu vou mandando os prints para vocês, né? Não perderem o conteúdo, tá bom? Nessa parte, nessa terceira apostila, nós vamos falar sobre os seres vivos, tá? A reprodução, ciclo de vida, a gente vai classificar, aprender a classificar alguns seres vivos. Então, vamos começar. Seres vivos, reprodução e ciclo de vida. Olha só, a gente já começa com uma manchete aqui bem legalzinha. Há alguma espécie em que o macho engravida? Seria legal, né? Os homens poderem ter os filhos, né? Passar pelo processo da gestação, já pensou que loucura? Eu falo que eles não aguentariam, não, viu? Acho que isso pedir arrego no primeiro segundo, tá? O acasalamento dos cavalos marinhos ocorre na primavera. A fêmea flutua acima do macho e deposita os óvulos numa pequena bolsa, parecida com a dos cangurus, na barriga do parceiro. Ali, os óvulos são fecundados pelos espermatozoides e permanecem de 4 a 8 semanas até ficarem maduros. Quando os filhotes estão prontos para nascer, o macho se contorce para expulsar os minúsculos cavalos marinhos que são transparentes e medem cerca de 5 milímetros. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês como que acontece, né? Quando o cavalo marinho ele dá a luz. Vamos ver aqui se não vai demorar muito aqui para ir. Que eu acho que nem meu notebook está dando mais conta já de tanta coisa que tem aqui nele. Vamos por aqui mais para baixo. Vamos aqui, cavalo, marinho, tendo filhotes aqui. Vamos ver aqui como que vê. Vocês vão ver, ele se contorce mesmo, sabe? É bem tenso a situação. Opa, o som tá alto. Olha lá, ele expulsando os filhotinhos, né? Olha lá, quem está dando a luz é o macho, olha lá, ele está expulsando, olha lá, viu? Ele se contorce dessa forma para expulsar, né, os filhotinhos. Olha lá, tudo isso daqui, ó, são os filhotinhos dele, né? Olha só, olha quantos que saem, né? Bastante, né, gente? Olha lá o acasalamento, como é que é? A fêmea transfere os ovos para o macho, né, na bolsa, e dentro da bolsa lá do macho ocorre a fecundação, né? Aí, quando os filhotinhos já estão prontos para nascer, né? Lá, ele começa o processo, a bolsa, os ovinhos eclodem dentro da bolsa e ele manda tudo para fora. Tá vendo? Isso aqui é tudo pequenininho, é tudo cavalinho marinho, é tudo pitiquinho, né? Então, vamos continuar. Apesar dessa quase gravidez, os machos dessa espécie preservam todas as características masculinas, como a produção de espermatozoides e de hormônios específicos. A reprodução faz parte do ciclo de vida. Deixa eu aumentar aqui. A reprodução faz parte do ciclo de vida de todos os seres vivos, e é por meio dela que novos seres são formados. Então, é graças à reprodução que a gente tem a perpetuação da espécie, né? A gente vai gerando descendentes e, com isso, mantendo a nossa espécie viva. O que torna a reprodução dos cavalos marinhos diferente? Será que os seres vivos precisam sempre de um indivíduo do sexo oposto para a reprodução? Sempre vai precisar de um macho e de uma fêmea para que ocorra essa reprodução? Eu falo que precisa sempre de um gameta feminino e um gameta masculino para o caso da nossa espécie, tá? Reprodução dos seres vivos. A gente já vai ver os vários tipos de reprodução que existem, tá? Na natureza, todos os seres vivos formam novos indivíduos por meio da reprodução, desde micro-organismos até plantas e animais. É pela reprodução que a população cresce e as espécies se mantêm vivas na natureza, incluindo nós, né, os seres humanos. Você já deve ter visto um ser vivo recém-nascido, seja um bebezinho fofinho
um pintinho, uma plantinha que acabou de germinar. No entanto, nem sempre os seres vivos nascem diretamente do corpo da mãe ou germinam de uma semente. Olha só que interessante, né? Aquele da flor do maracujá, se eu não estiver enganada, essa daqui é. Grande parte dos seres vivos realiza o tipo de reprodução que geralmente envolve a participação de estruturas ou células reprodutivas especiais, que são os gametas. No nosso caso, nós temos os gametas, o espermatozoide e o óvulo, né? No nosso caso, tá? A gente já vai ver outros. É a chamada reprodução sexuada. O tipo de reprodução sexuada é quando eu tenho o gameta feminino com o gameta masculino, tá? Curiosamente, muitos seres vivos só dependem de si próprios para formar um descendente, sem envolver a troca de células ou estruturas reprodutivas com outro indivíduo. Esse tipo de reprodução é comum e importante na natureza, que é a reprodução assexuada. Então, vamos voltar. A sexuada, eu preciso dos gametas feminino e masculino, tá certo? Não necessariamente que ocorra um ato sexual, porém, para que ocorra a reprodução sexuada, eu tenho que ter essa troca de gametas, certo? E na reprodução assexuada, um indivíduo só, ele não precisa de outro indivíduo que forneça esses gametas para ele, tá? Para que ocorra essa reprodução. Então, a gente chama de reprodução assexuada. Como que ocorre essa reprodução assexuada? Os indivíduos produzem descendentes de forma independente, sem a participação de gametas, ou seja, não tem a participação do óvulo e do espermatozoide com outros ou de outros indivíduos nesse caso, né? Isso significa que os indivíduos formados são geneticamente idênticos ao indivíduo parental, ou seja, aquele que formou esses filhotinhos, e podem ser chamados de clones naturais. A reprodução assexuada ocorre principalmente em bactérias, protozoários, fungos, plantas e alguns animais invertebrados, como a gente vai ver mais para frente. É uma vantagem da reprodução assexuada a rapidez, com que poucos indivíduos conseguem colonizar um ambiente. A principal desvantagem é a produção de indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, se aquele indivíduo que fez essa reprodução assexuada tiver um problema, vamos pensar, ela não seja resistente, por exemplo, a determinado tipo de fungo, uma planta, né? Os descendentes delas também não serão resistentes, né? Então, eles herdam as características do indivíduo que gerou eles, né? Ou seja, por exemplo, a plantinha, o brotinho que sai da plantinha é uma reprodução assexuada. Ou esse brotinho é idêntico à plantinha dela. Se você pegar, vai plantar na terra, vai criar raiz, vai crescer, e é um indivíduo geneticamente igual àquele que ele saiu, tá? Ó, tipos de reprodução assexuada: brotamento, bipartição, partenogênese e multiplicação vegetativa. Brotamento, olha lá, o brotinho, como eu falei, né? Ele brota do ladinho. Mas isso não é só uma característica das plantinhas. Esse negocinho aqui que vocês estão vendo do lado é um animal, é a hidra. No brotamento, novos indivíduos, brotos, surgem de um indivíduo já existente. Eles podem se destacar ou se manter unidos ao indivíduo adulto, formando colônias. Nos recifes de corais, os indivíduos formados por brotamento permanecem unidos. Na hidra, um animal invertebrado, ou seja, invertebrado é que não tem a coluna vertebral, tá? Aquático, os brotos se separam depois de formados. Olha só, isso aqui é um animalzinho, gente. Sai um brotinho, esse brotinho se desgruda aqui, ó, desse indivíduo adulto e se desenvolve normalmente. Estranho, né? Mas a natureza é assim mesmo. Bipartição.
partida ao meio, literalmente. Ele está aqui, daí ele faz assim, separou. Bipartição, bi2, ou seja, bipartido 2, também conhecido como cisciparidade, fissão binária ou divisão simples. Então, é o mesmo nome, tá bom? Para bipartição, fissão binária, divisão simples ou cisciparidade. A bipartição é a forma de divisão pela qual muitos organismos unicelulares, o que é indivíduos unicelulares? Que é formado apenas por uma célula, como bactérias, alguns protozoários e alguns fungos. Na bipartição de uma bactéria, a célula aumenta de tamanho, duplica seu material genético e se divide em duas células filhas igual à mãe. Então, olha lá, olha assim. Aqui a bactéria está aqui, ela está de boa, o material genético dela. Primeiro ela vai lá e duplica o material genético dela, igualzinho. Aí ela começa o quê? Migra para os polos, esse material genético, e ela começa o quê? A se dividir. Olha lá, ocorre um estrangulamento citoplasmático. O que é isso? O que é estrangular? É apertar, né? Então, o que é o citoplasmático? É por causa que é do citoplasma, da célula. Então, ela vai apertando, 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 até separar uma da outra e dar origem a duas filhinhas iguaizinhas à mãe. Partenogênese é um tipo de reprodução assexuada em que o gameta feminino se desenvolve sem que tenha sido fecundado por um espermatozoide. Opa, que doideira, né? Nas abelhas, é pela partenogênese que se formam os zangões, a partir de óvulos não fecundados. Já as abelhas fêmeas são formadas pela fecundação do óvulo por um espermatozoide. Então, olha que interessante, a abelha ela consegue fazer tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada por partenogênese. Ou seja, o óvulo da fêmea, né, que está na fêmea, consegue se desenvolver e dar origem a um novo ser vivo sem a presença de um espermatozoide. A partenogênese é mais comum em invertebrados, como aranhas, abelhas, vespas, formigas e alguns crustáceos. Eventualmente, também ocorre em animais vertebrados, como algumas espécies de anfíbios, lagartos, peixes e aves. Isso daí vocês podem pesquisar depois, animais que se reproduzem por partenogênese, tá? Bem legal, quanto mais pesquisas, mais aprendizado. Acredita-se que a partenogênese tenha surgido na natureza como uma estratégia de sobrevivência das espécies em razão da ausência de machos, né? Será que daqui a alguns milhões de anos, né, os seres humanos conseguirão ter esse tipo de reprodução? Meio difícil, eu acho que não. E a reprodução vegetativa, as plantas também realizam a reprodução assexuada. É por meio da reprodução ou multiplicação vegetativa, que partes de um vegetais podem emitir brotinhos que vão originar uma planta nova de maneira similar ao brotamento. Ocorre geralmente em plantas do grupo das angiospermas, que emitem brotos mais visíveis nos caules ou folhas. Embora esse tipo de reprodução seja bastante comum nas plantas, a reprodução vegetativa também ocorre em alguns fungos. Olha lá, é bem parecida com o brotamento, né? Só muda porque é em planta. As estrelas do mar têm a capacidade de realizar a regeneração e substituir partes do corpo perdida ou danificada. Elas regeneram porções da região central e dos braços, desde que um pedaço do disco central, ou seja, desde que um pedacinho aqui do meio, esteja presente no braço perdido. Que doideira, né? Perdeu lá um braço, conseguiu se regenerar. Na maior parte das vezes, um braço isolado não consegue regenerar o restante do corpo e acaba morrendo. Os novos braços que crescem são geneticamente idênticos aos que foram perdidos. Então, o que aconteceu aqui? Né? Como ela ainda ficou com parte do disco central dela, ela conseguiu se regenerar. Quando não sobra nada, ela não consegue, acaba morrendo à parte. Olha lá, em A, esquema ilustrativo da regeneração de uma estrela do mar, que é um processo assexuado, né? Ela conseguiu se regenerar.
Os braços perdidos devem ter parte da região central para regenerar. E B, foto de uma estrela do mar com braços em processos de regeneração. Aqui, ó, tá vendo aqui? Esses braços aqui são o que ficou, né? Agora, esses 4 aqui são os que estão se regenerando novamente. E é um animal, né? Olha como a natureza ainda tem tanta curiosidade, né? Diferenças aqui para a gente, né? E a reprodução, a reprodução sexuada, né? Que é aquela que precisa do óvulo e do espermatozoide. Com isso, eu consigo a variabilidade genética, né? Ou seja, eu tenho uma mistura de genes do pai e da mãe nesse tipo de fecundação, né? E eu tenho variabilidade, ou seja, eu consigo fazer com que esses genes, né, não fiquem idênticos ao pai ou da mãe. A reprodução sexuada, a vantagem dela é a variabilidade genética entre os seus descendentes, o que proporciona à espécie maiores chances de sobrevivência. E a desvantagem, que é um processo lento, que demora, né? 9 meses, gente, só quem tá grávida sabe o que são 9 meses, né? Tanto que demora. E alto custo energético, exige muito, tanto do embrião quanto da pessoa que está gerando esse ser, né? É um gasto muito grande. A reprodução sexuada pode ser interna ou externa, né? A interna é quando o gameta masculino é introduzido dentro do gameta feminino, dentro do corpo da fêmea. E a reprodução externa é quando eles colocam os gametas do lado de fora, né? Não fica dentro do corpo da fêmea, no caso. Nesse caso, é necessário uma grande quantidade de gameta, pois não há garantia de que todos os gametas serão fecundados. E mesmo se forem muitos ovos, não sobreviverão ao desenvolvimento no meio externo devido à ação de predadores. Esse tipo de reprodução ocorre em anfíbios e peixes, então a fecundação é externa. Então, aqui no caso, olha só, o sapo, né? Ele abraça a fêmea e ele faz a fêmea liberar os óvulos e o macho libera os espermatozoides na água, né? E a fecundação ocorre na água, ou seja, ela é externa, ela é do lado de fora do corpo do ser vivo que irá gerar, né? E a reprodução interna, né? Se encontram dentro do corpo da fêmea, certo? Temos a reprodução sexuada nas plantas também, tá? Que é quando o grão de pólen que sai das estruturas masculinas aqui, certo? E é introduzido na parte feminina da flor aqui, que chega ao óvulo dela. Os gametas masculinos estão contidos nos grãos de pólen, que na maioria das plantas vão de uma flor a outra para fecundar o óvulo e então formar o embrião. O que aparece, vamos dizer assim, na fecundação das flores, né? Quando a flor é fecundada, o fruto, tá? Então, a partir da fecundação nas flores, ocorre o desenvolvimento do fruto. Para ser fruto, tem que se desenvolver do ovário da flor, tá? Quando se desenvolve de outras partes das flores, não é fruto, recebe outros nomes, dependendo do local que se desenvolveu. Porém, só é fruto aquele que se desenvolve do óvulo da flor. Como não podem sair do lugar, as flores dependem dos polinizadores, vento, inseto, aves, né? Alguns tipos, morcegos, por exemplo, para levar o seu grão de pólen a outra planta, garantindo a diversidade genética entre as espécies. Quando eu tenho esse tipo de fecundação, eu tenho maior variabilidade dos meus frutos. Há variados grupos de plantas com estratégias reprodutivas diferentes. Uma mesma planta pode se reproduzir utilizando flores, frutos e sementes, mas também brotinhos que vão originar uma nova planta. Ou seja, em alguns casos, uma mesma planta apresenta reprodução sexuada e assexuada. Deixa eu ver se está terminando aqui, pessoal, só para
Vamos acabar aqui essa partezinha. Aproveitar que hoje é aula dupla, né? Então tem bastante tempinho para vocês assistirem. Desenvolvimento direto e indireto. Alguns animais, quando nascem, são muito parecidos com seus pais, como ocorre com os seres humanos, por exemplo. A gente herda as características, né, dos nossos pais. Um pouquinho, fala assim, seu olho parece que sua mãe, sua boca lembra do seu pai, né? Sempre tem isso. Às vezes a gente nasce a cara, né, de um deles, né? Ao olharmos para um bebê, conseguimos identificá-los como ser humano, porque tem a mesma organização do corpo de ser humano. O mesmo ocorre com aves, répteis. Esse tipo de desenvolvimento é chamado de desenvolvimento direto. Então, quando você olha o filhotinho de determinados tipos de animais, você já reconhece a espécie que ele é. Ele não vai sofrer nenhum desenvolvimento, nenhuma metamorfose, tá? Que você fica assim, ixi, agora, o que será esse aqui aí? Não, você já olha e você já reconhece que é um ser humano, que é um cachorro, que é um gato, né? Então, é um desenvolvimento direto. No entanto, outros animais ao nascer são muito diferentes dos seus pais. É o caso das borboletas e os besouros, por exemplo. Ao eclodir do ovo, o indivíduo tem a forma de uma lagarta, chamada fase larval. Então, ela tem o ovo, a larva, caracterizando um desenvolvimento que indireto. Nesse tipo de desenvolvimento, o animal passa por vários estágios de metamorfose, nos quais se observam grandes mudanças na aparência. Então, olha só, desenvolvimento de um besouro aqui, ó, tem o ovo, a larva, olha que coisinha feia, mas para a mamãe deles é bonito, viu, gente? Mamãe sempre acha o filhinho bonito. Então, olha só, lá do ovo, da larva. Então, assim, ele tem uma grande mudança até chegar no adulto, né? Então, isso é um desenvolvimento indireto. Quando você olha, você fica falando, ixi, o que será essa espécie, né? Aqui nós estamos falando sobre cuidados parentais, como diferentes espécies cuidam dos seus filhos. Tem espécies que cuidam, tem espécies que abandonam, né? Não tem o cuidado parental, alguns, né? E aqui nós temos exercícios já. Eu vou mandar um print para vocês responderem esses exercícios, tá? E aguardo no meu PV para validar a participação de vocês na aula de hoje, tá? Façam a leitura também desse texto, tá bom? Converse com seu professor, com colegas, a fim de descobrir algum animal com estratégias reprodutivas ou cuidado parental diferenciado. Não precisam fazer essa pesquisa por enquanto, ok? Só façam a leitura desse texto, tá? Depois nós vamos discutir isso daqui de uma outra forma e aguardem que eu vou explicar como será feito. Vocês somente vão responder esses exercícios aqui a seguir. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só mandar mensagem que eu respondo. Até a próxima.